Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos, aqui é Jorge Campos. Muitas coisas hoje em dia não são realidade. Por exemplo, quantas pessoas é que fazem coisas que de facto usem as mãos e que são reais, como trabalhar num jardim? Hoje em dia, pessoas estão a perder um senso de realidade. Fazem brinquedos e jogos com computadores, têm mensagens como o Facebook e como o Twitter em computadores e os relacionamentos pessoais tornam-se mais e mais fracos, porque pessoas não vivem numa realidade. Mas, queridos irmãos, Deus quer ter um relacionamento consigo e comigo que seja real, que seja verdadeiro. E por isso hoje, queridos irmãos, quero fazer esta pergunta: o que é que Deus espera de nós como verdadeiros cristãos? Sim, somos salvos de graça pelo sacrifício e morte e pelo sangue de Jesus Cristo que nos perdoa pelos nossos pecados. Mas, além disso, o que é que Deus espera de nós? E hoje, queridos irmãos, quero discutir ou falar de 7 características de um verdadeiro cristão. Essas 7 características começam com a letra C, para vos ajudar a lembrar. E por isso vamos ver 7 Cs que precisa de manter em mente como um verdadeiro cristão. O primeiro C é de onde o próprio nome de Cristo vem. Cristão. Isto é, sermos uns seguidores de Cristo. Para sermos cristãos, precisamos ser seguidores de Cristo. Vejam comigo em Atos capítulo 11. Atos capítulo 11. No capítulo 11 de Atos, vejamos aí no versículo 26. Atos 11, versículo 26. Diz assim: Tentando encontrado, levou para Antioquia, e por todo um ano se reuniram com a igreja, naquela igreja, e ensinaram numerosa multidão. Reuniram-se com a igreja. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. E os discípulos quer dizer os seguidores de Cristo. Queridos irmãos, todos os primeiros crentes em Antioquia, se fossem eles judeus ou gentios, estariam relacionados de uma certa maneira ou outra com a sinagoga. Mas nos olhos de muitos cristãos, viram então a conversão dos gentios, que estavam a mudar-se e a ficar e a conduzir-se de uma maneira que era agradável a Deus, porque começaram a acreditar em Jesus Cristo e a ser seguidores de Jesus Cristo. E por isso muitos não crentes começaram a entender este grupo
ambos de judeus que se tinham ficado, digamos assim, crentes de Jesus Cristo, ou seguidores de Jesus Cristo, cristãos, e gentios que tinham ficado cristãos. Foram os não crentes os primeiros que começaram a chamar a eles cristãos. Isto é, seguidores de Cristo. É simplesmente o que a palavra cristão significa: seguidor de Cristo, ou discípulos de Cristo, que estão a aprender, a aprendizagem, o caminho. Sim, que entre os cristãos eles chamavam o caminho, mas começaram a chamar essas pessoas cristãos. E só muito depois é que até os próprios membros da igreja começaram a entender que eram bem diferentes do judaísmo. Não eram mais, digamos assim, uma variante do judaísmo. Por isso é que Paulo teve várias dificuldades com algumas pessoas que ainda pensavam que deviam seguir as coisas do judaísmo. E Paulo explicou bem claro que essas coisas não eram necessárias. E por isso houve certos desenvolvimentos no grupo de crescimento e começaram a ser reconhecidos como uma entidade bem separada do judaísmo. Sim, que observavam o sábado, sim, que observavam as leis de Deus, mas que não necessitavam de fazer esses sacrifícios, essas leis cerimoniais, porque Jesus Cristo tinha feito isso de uma vez para sempre. E por isso é que, anos mais tarde, vemos aqui o exemplo de Pedro, que ele diz aqui em 1 Pedro capítulo 4, 1 Pedro capítulo 4, que diz assim, 1 Pedro capítulo 4, versículo 16, que diz assim: mas se sofrer como cristão, quer dizer que os crentes começaram a aceitar o termo de cristão por eles próprios. Não foi só os não crentes que viam os crentes como cristãos, mas os próprios crentes começaram a ver-se, a chamar-se eles próprios cristãos. Por isso diz, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome, com o nome de Cristo. Dê a glória a Deus. Queridos irmãos, ser um cristão autêntico significa ser um seguidor de Cristo. E tal como lemos em Mateus, capítulo 3, versículo 8, quando João Batista estava a batizar pessoas, e as pessoas queriam ser batizadas, ele disse a essas pessoas, Mateus 3, versículo 8, disse assim: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E, queridos irmãos, nós, como cristãos, precisamos de viver uma vida diferente, com frutos dignos de arrependimento. Um seguidor de Cristo tem frutos dignos de arrependimento. Precisamos de andar como Cristo andou. Vejam em 1 João, capítulo 2, versículo 6. 1 João, capítulo 2, versículo 6, que diz assim: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Seguidores de Cristo têm que praticar e viver da maneira que Cristo viveu, obedecendo às leis de Deus. E, queridos irmãos, vejam então em 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. Diz aí, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. Dizem, porquanto para isto mesmo fostes chamados,
pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguires os seus passos. Devemos de seguir o exemplo de Cristo, viver como ele viveu. Mas aqui está a dizer, por isso mesmo, fostes chamados. Nós fomos chamados para uma razão. Fomos chamados para uma razão, o que me conduz ao segundo C, à segunda característica de ser um verdadeiro cristão. É que nós somos chamados. É uma chamada. Primeiro, precisamos seguir a Cristo. E em segundo, é que somos chamados. Vejam, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 1. 1 Coríntios capítulo 1. Primeiro Coríntios capítulo 1, versículo 9. Primeiro Coríntios capítulo 1, versículo 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados. Por Deus fomos chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. À convivência, ao relacionamento com Jesus Cristo e na família dele. Fomos chamados. Queridos irmãos, isto é uma chamada. É uma chamada. Vejam em João, capítulo 6, 65. João 6, 65. Diz assim. João 6, 65. Por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Se não formos chamados pelo Pai, ninguém pode vir a Cristo. Ninguém pode ir a Ele. Depois, vejam também em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26. Em mesmo sítio, ao pé onde estávamos há pouco, vejamos também 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26. Diz assim, irmãos, reparai, pois, a vossa vocação, isto é, o vosso convite, a vossa responsabilidade, visto que não foram chamados, vê-se aqui uma vez mais, não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Somos chamados. Vejam a parábola que Jesus Cristo deu acerca da chamada às bodas, que é em Mateus capítulo 22. Em Mateus capítulo 22, vemos um exemplo aqui da chamada, desta parábola que Jesus Cristo deu, das bodas. E vê-se aqui de novo, começando a ler o versículo 1, vamos ler o versículo 1 até ao 14. De novo, entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes, o reino dos céus é semelhante ao rei que celebrou as bodas do seu filho. O reino dos céus, isto é, o reino da família de Deus, o reino de Deus, o reino de Deus, é semelhante às bodas, que as pessoas que vêm à boda são convidados a virem às bodas. Então enviou os seus servos a chamar os convidados. É uma chamada. Somos convidados a ir às bodas. E não quiseram ir. E depois, foi a outros, diz assim, enviou mais outros servos. Leem no versículo 4. E no versículo 5 diz assim, eles, porém, não se importaram e se foram. Quer dizer, não quiseram ir. Quer dizer, mais pessoas foram chamadas e não foram.
Depois vejam no versículo 8. No versículo 7 diz: o rei ficou irado, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos, incendiou a cidade e depois disse aos servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois, saindo, mandou aos servos às encruzilhadas dos caminhos e foi pelas estradas convidar pessoas. Então vieram, mas alguns não estavam com a veste nupcial, não estavam limpos, não estavam dignos. E por isso perguntou: como é que vieste aqui? Não estás limpo, não estás pronto para o casamento. Mas o ponto, depois diz, castigou essa pessoa. Mas o ponto aqui no versículo 14 é que diz: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Fez várias chamadas, muitas chamadas, mas acabaram por ser muito poucos os que foram escolhidos. Queridos irmãos, é uma chamada. Primeiro, precisamos ser seguidores de Cristo, seguir o exemplo dele, vestirmos como ele nos veste, isto é, termos esta roupa nupcial, seguir o exemplo dele. E em segundo lugar, precisamos de ser chamados. Queridos irmãos, nós somos chamados como estamos, mas não é para ficar como estamos. Precisamos de nos arrepender e de ser verdadeiros seguidores de Cristo, autênticos cristãos. Até o ministério, até ser um ministro, é uma chamada. Vejam em Atos capítulo 13. Atos capítulo 13. Versículo 1 e 2. Diz assim: havia na igreja da Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Niger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o Tetráquilo e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Através da inspiração do Espírito de Deus, eles reconheceram que deviam de separar estes dois, porque foram chamados. Foram chamados. Queridos irmãos, precisam ter cuidado, que há várias pessoas que pensam: olha, eu tive um sonho e sou chamado. Queridos irmãos, primeiro temos que ser discípulos. Primeiro temos que ser seguidores de Cristo. Primeiro somos chamados para ser discípulos, praticantes, seguidores de Cristo. Por isso, para ser cristãos, precisamos seguir a Cristo. Segundo, entendemos que somos seguidores porque fomos chamados. É uma chamada. E o terceiro ponto, somos chamados para quê? Para dentro de quê? Somos chamados para dentro do corpo de Cristo. O terceiro ponto é o corpo de Cristo, que é a Igreja de Deus. Somos chamados para dentro do corpo de Cristo. Vejam comigo, se faz favor, em 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Diz assim: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo. Esta palavra em, um corpo, esta palavra traduzida em, vem do grego eis, E-I-S, ies, e em, que quer dizer para dentro do. Fomos chamados para dentro de um corpo, que é o corpo de Cristo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito, do Espírito de Deus. E através deste um Espírito, fomos batizados para dentro
do corpo de Cristo. Vejam também no versículo 18 e 20. Diz assim: mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo. Vocês pensem, o corpo físico, temos membros, temos os dedos, temos as mãos, temos os braços, temos vários membros. Temos o coração, temos o fígado, temos os pés, temos os intestinos. São todos parte deste corpo físico que nós temos. Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhes aprouve. Deus decidiu que parte do nosso corpo é os dedos e que parte do nosso corpo é o fígado, ou são os olhos. Espiritualmente é a mesma coisa. Nós somos membros do corpo espiritual de Cristo, e um de nós, por exemplo, somos um dedo, ou uma unha pequenina, ou uma parte do corpo de Cristo. Continuando então a ler no versículo 19. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Se todos fossem só dedos, e todos nós só fossem dedos, por exemplo, o polegar, onde estaria o corpo? Onde estaria a mão? Onde estariam os joelhos? Onde estaria o fígado? Onde estaria o coração? Onde estariam os olhos? Isso tudo. Não podemos ser todos um só membro, de um só tipo de membro. Versículo 20. O certo é que há muitos membros na igreja com vários talentos, com vários dons espirituais, com várias capacidades para fazer a obra do corpo espiritual de Cristo, que é a Igreja de Deus. Mas só há um corpo, só há uma igreja, a Igreja de Deus, só há uma. Vejam em Colossenses, capítulo 1, versículo 18. Colossenses, capítulo 1, versículo 18. Colossenses, capítulo 1, versículo 18, diz: Ele, isto é Jesus Cristo, é a cabeça do corpo. A cabeça do corpo. Jesus Cristo é a cabeça do corpo. Não é o corpo inteiro, espiritual, é a cabeça do corpo. Isto é, da igreja. Da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Jesus Cristo é a cabeça do corpo, da igreja. O termo corpo, como vemos, ou corpo de Cristo, refere-se à igreja. A igreja é a composição, digamos assim, de todos aqueles que Deus chamou e que foram convertidos. Foram batizados através desse Espírito que os pôs num só corpo, como lemos. Por isso a igreja, que é o corpo de Cristo, consiste de várias congregações de pessoas que são os que foram chamados. E por isso o termo igreja refere-se ao corpo espiritual de Jesus Cristo. Isto é, a um organismo espiritual. Quando somos batizados para dentro desta igreja, deste corpo, não somos batizados para dentro daquela igreja ou de outra igreja, destas organizações humanas, mas somos batizados para dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja de Deus, que é um organismo espiritual. Estou a sublinhar este ponto, porque a igreja de Deus, que é um organismo espiritual,
não é simplesmente uma organização física. Quando somos batizados para dentro da Igreja de Deus, não é para dentro deste grupo ou desta organização, não é para dentro desta organização humana, mas é para dentro de um organismo espiritual, de uma entidade espiritual, do corpo de Cristo, que é um corpo espiritual, que é a Igreja de Deus, uma entidade espiritual, um organismo espiritual. Vejam em Efésios capítulo 3, versículo 15. Efésios capítulo 3, versículo 15. Vamos, de facto, ler do versículo 14. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, Deus, o Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra. Toda a família toma o nome do Pai. Por isso é a família de Deus. É a Igreja de Deus. É o reino de Deus. Porque é o nome do Pai, que é Deus. Jesus Cristo é o Filho de Deus, toma o nome do Pai. E o Espírito Santo é o Espírito de Deus, toma o nome do Pai. O Espírito Santo é o poder de Deus, que vem de Deus e toma o nome do Pai. Toda a família, diz assim, toma o nome do Pai, tanto no céu como na terra. Algumas pessoas dizem, não, mas Deus é um título. Sim, Deus é um título, mas também é um nome. Chamamos a Ele Deus, o Pai. É o nome dele. É a família de Deus. É o reino de Deus. Vejam também aqui em João, capítulo 17. João, capítulo 17. Em João, capítulo 17, versículo 11 e 12. Isto é a oração de Jesus Cristo antes de ir para o jardim, como lê-se aí, foi para o jardim e foi para o Getsemane, mas antes disso, ele orou e disse aí no versículo 11, já não estou no mundo. Isso é Jesus Cristo a dizer, mas eles, os seus discípulos, continuam no mundo. Ao passo que eu, isto é Jesus Cristo, vou para junto de ti, o Pai. São dois seres diferentes, Jesus Cristo e o Pai. E eu vou para junto de ti. Como eu, por exemplo, estou junto da minha mulher. Estamos juntos. Somos duas pessoas diferentes. Devemos ser um. Porque quando nos casamos devemos ser um, como a Bíblia diz. Mas somos duas pessoas diferentes. E depois continua. Pai Santo, guarda-os. Guarda os verdadeiros cristãos, os discípulos. Guarda-os em teu nome. Os que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, porque me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Queridos irmãos, nós devemos ser guardados no nome do Pai. Porque é o que diz, guarda-os em teu nome. Por isso é que se chama a Igreja de Deus. Porque é no nome do Pai. Toda a família toma o nome do Pai. Para que sejamos um. Está claro, queridos irmãos, como uma organização física, nós precisamos estar organizados como uma organização física para fazer a obra de Deus na Terra. Nós usamos o termo igreja
como uma organização física, por isso chamamos a nós, a Igreja de Deus Unida, como uma organização física. Mas a Igreja de Deus é um organismo espiritual do qual são membros as pessoas que já faleceram ou estão partes desse corpo, estão agora a dormir, mas à espera de serem ressuscitados, fazem todos parte desse corpo espiritual, que quando durante a ressurreição serão as primícias, os primeiros frutos, que se farão parte da noiva de Cristo. Queridos irmãos, a Igreja de Deus Unida, como uma organização física, não é a quem batizamos as pessoas. Quando batizamos as pessoas, não estamos a batizar as pessoas a dizer nós vos batizamos para a Igreja de Deus Unida. Não, nós batizamos as pessoas para a Igreja de Deus, que é um organismo espiritual. A Igreja de Deus Unida está claro, como é uma organização física, num ponto legal neste mundo em que trabalhamos, temos que ser referidos como organização, precisamos de ter um CPF, por exemplo, no Brasil e coisas assim, precisamos ter um equivalente corporativo, um número corporativo, CNPF, se não estou enganado, se me lembro assim, e por isso temos o CNPJ, parece que é, desculpem, e precisamos de ter esse número. E por isso precisamos estar registados para podermos fazer uma obra, para podermos ter uma conta bancária e coisas assim. Mas como a Igreja de Deus Unida, como um grupo fazendo a obra, fazendo a missão que Jesus Cristo nos deu, a obra que Ele nos deu, nós estamos organizados dentro de digamos assim, de um conselho que trabalham em consenso espiritual debaixo da guia da cabeça, através do poder do Espírito Santo, e a cabeça é Jesus Cristo. E por isso, uma das lições do corpo humano, por exemplo, o nosso corpo físico humano, é que a mão e os braços e os músculos todos cooperam para o corpo funcionar corretamente. E se eu, por exemplo, tenho uma parte do pescoço assim que está um bocado magoada ou desviada, então outras partes do corpo compensam para ajudar o corpo a funcionar. É como se eu magoar um joelho. Então as mãos e a outra perna vai ajudar para compensar o sofrimento desse joelho. Isto é uma cooperação e coordenação dentro do corpo. E, queridos irmãos, como um organismo espiritual, o corpo de Jesus Cristo, temos que fazer a mesma coisa. E como uma organização física para fazer a obra de Deus, entre nós temos que cooperar. E por isso, quando estamos organizados como uma organização física, aprendemos estas lições de cooperação e de submissão um ao outro. Isto é parte do que diz em 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12. E vejamos então no versículo 25 a 27. 1 Coríntios 12, versículo 25 a 27. Diz assim: para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperam os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. O nosso corpo físico, como eu expliquei, por exemplo, se o joelho está aleijado, a outra perna e as outras mãos e talvez qualquer coisa, vamos andar para tentar continuar a fazer a obra com igual cuidado uns para com os outros. Se eu magoar a minha mão ou fazer um corte aqui na minha mão, vou ter cuidado com a outra mão para ajudar esta mão em favor uns dos outros. E a mesma coisa espiritualmente.
nós, como um grupo de pessoas organizadas a trabalharmos juntos como uma equipe, estamos organizados de uma maneira em submissão e cooperação e comunicando e falando uns com os outros para podermos fazer a obra de Deus. É a mesma coisa como num corpo físico humano, como na Igreja de Deus, como uma organização física. Mas a Igreja de Deus como uma organização física é só, digamos assim, uma parte da organização ou do corpo espiritual de Jesus Cristo. Porque o corpo espiritual de Jesus Cristo tem outros membros. Por exemplo, alguns deles que já faleceram e que estão a dormir, como expliquei, que vão ser ressuscitados, que são parte deste corpo espiritual que vai ser ressuscitado quando Jesus Cristo vier, ou que seremos transformados quando Jesus Cristo vier, se ainda estivermos vivos, e então vamos ser parte da noiva de Cristo. Isto é, parte do corpo de Cristo. E a noiva é só uma. É só uma. Por isso, como membros da Igreja de Deus, organizados fisicamente, temos que aprender a ser um. Por isso é que diz, para que vocês sejam um, unidos sejam um, como nós somos um. Foi a oração de Jesus Cristo em João 17. Para quê? Para que não haja divisão no corpo, como lemos no versículo 25 de 1 Coríntios 12. E no versículo 26 diz assim: de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo. E individualmente, membros deste corpo. Queridos irmãos, nós somos membros da Igreja de Deus. E isto dá ligação, digamos assim, ao quarto ponto, ao quarto C de um verdadeiro cristão, que é este cuidado, que é esta maneira de tratarmos uns aos outros, e da maneira como vivemos. Isto, digamos assim, é onde a borracha se encontra com a estrada. Onde a borracha se encontra com a estrada é o ponto mais importante de qualquer coisa. Por isso pus aqui no meio o quarto ponto, com 3 antes e 3 depois. Este é o momento da verdade. Por exemplo, um atleta pode treinar e treinar e treinar-se. Mas a corrida é onde a borracha encontra a estrada. É a prova dos 9, onde se vê quem é um autêntico cristão. Isto, digamos assim, é o quarto C, que é um condigno proceder. Um proceder condigno, de uma maneira digna. Ou, digamos assim, é o comportamento, como nos comportamos. Vejamos em Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3, versículo 13 a 17. Diz assim: quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder. Mediante um bom comportamento, como diz na Bíblia da Linguagem de hoje. Isto é, prove isso pelo seu bom comportamento e pelas suas ações, praticadas com humildade e sabedoria. É que diz aqui, com mansidão de sabedoria. Queridos irmãos, precisamos de nos conduzir, nos comportar de uma maneira correta, com digno proceder.
Vejam em Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, versículo 21 a 24. Diz assim: Se é que de facto tens ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. E de outra maneira, se estamos de facto a viver conforme Jesus Cristo nos disse para viver, se somos de facto seguidores de Cristo. No sentido que quanto ao trato passado, quanto ao comportamento passado, à maneira de nos comportarmos antiga, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. É um comportamento em retidão. É um comportamento que é revestido com o novo homem que é criado segundo Deus. Isto é uma cópia ou fotocópia de Cristo. Seguidores de Cristo. Segundo Deus, em justiça e em retidão, procedentes da verdade. Queridos irmãos, precisamos de ter um condigno proceder, um bom comportamento, uma maneira correta de como viver. Isto é onde a borracha encontra a estrada. Vejam também em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Diz assim: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, aqui somos chamados, nos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos. E tornem-se, o vosso comportamento tem que ser um comportamento santo, de santidão. Santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, em toda a vossa maneira de proceder, o vosso condigno proceder, como lemos em Tiago, capítulo 3. Precisamos ter um condigno procedimento, um procedimento correto, uma maneira de viver correta, um bom comportamento. Vejam também em versículo, 1 Pedro, Atos, acabamos de ler 1 Pedro, agora em Atos capítulo 3. Atos capítulo 3. Atos capítulo 3. Mantenham o dedo em 1 Pedro, que vamos voltar aí daqui a pouco, mas quero ver, vejam aqui em Atos capítulo 3, versículo 19 a 23. Atos 3, 19 a 23. Atos 3, 19 a 23. Diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Queridos irmãos, precisamos de nos arrepender. Precisamos ter uma vida diferente. O que é que Deus espera de nós? Espera de nós um arrependimento, uma mudança, para sermos verdadeiros seguidores de Cristo, para vivermos como Ele, para nos comportarmos como Ele, para sermos uma nova criação segundo Deus. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Sim, os nossos pecados são perdoados de graça por Jesus Cristo. Mas podemos continuar a pecar? Não. Não. Queridos irmãos, é como o caso de uma pessoa estar aí a andar na rua a matar pessoas. E diz: eu vou-te perdoar. Vou-te perdoar. Completamente. Só precisas acreditar em Cristo. Pode essa pessoa continuar a matar pessoas? Está claro que não.
tem que parar, tem que se arrepender. E então se aproxima de Deus através de Cristo. E Cristo perdoa essa pessoa de graça. Mas há uma condição: arrependimento e fé em Cristo. Queridos irmãos, e por isso é que diz, depois continuai a ler, nos Atos diz, a fim de que a presença do Senhor venham tempos de refrigério. E depois continua, para ouvirmos esse profeta, que é Jesus Cristo, que fala aí no versículo 23 da Ato 3, que diz assim, e que será, e se acontecerá que todas as pessoas viventes, toda a alma, que não ouvir a este profeta, que é Jesus Cristo, será exterminado do meio do povo. Temos que ouvir, temos que obedecer, temos que fazer o que Jesus Cristo nos diz para fazermos. Isto é muito importante entendermos isto. Temos que nos arrepender e ser convertidos e viver. E por isso é que diz que, voltando a 1 Pedro capítulo 1, como disse há pouco, mantenham um dedo em 1 Pedro, porque íamos voltar a 1 Pedro. Vejam 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, diz assim, eleitos. Queridos irmãos, nós somos chamados e eleitos. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Somos chamados. Depois, se respondemos a essa chamada, somos escolhidos, somos eleitos. Muitos são chamados, poucos são eleitos, são escolhidos. Segundo a presciência de Deus Pai. Segundo a sabedoria, o conhecimento e a chamada do Pai. E a santificação, em santificação do Espírito. É o Espírito que nos ajuda, que é o poder de Deus que nos dá a ajuda para podermos ser santificados, para podermos ser diferentes, para podermos tirar o velho eu e podermos começar a ser o novo eu. É com o Espírito Santo que nos dá essa ajuda, porque sozinhos por nós próprios não podemos fazer, não temos força para isso. Em santificação do Espírito para a obediência. É o Espírito que nos dá a força, o poder de Deus, para obedecermos a Deus. E a expressão do sangue de Jesus Cristo, através do sangue de Jesus Cristo, que os nossos pecados do passado são perdoados. Por isso é através desta chamada de Deus, a limpeza que precisamos de fazer com a ajuda do Espírito Santo e o perdão através do sacrifício de Cristo. Estes três, digamos assim, elementos são partes importantes na nossa conversão, no nosso batismo. Não estou a dizer que o Espírito é uma pessoa, mas estou a dizer que precisamos do Espírito, o poder de Deus, para nos ajudar a mudar e a ser melhores pessoas. Queridos irmãos, depois, o quinto C, que é a definição de um cristão, é que precisamos de ter amor de uns para com os outros. Isto é, precisamos ter carinho de uns para com os outros. Por isso é que Jesus disse que o Espírito Santo que recebemos é um Espírito de poder, amor, carinho e, vejam aqui, esquece-me agora a palavra aqui, mas é controle próprio e domínio próprio, mas vejam em 2 Timóteo capítulo 1, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Não nos tem dado o Espírito de Deus, que não é um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Isto é de controle próprio. Controle próprio, uma mente sã, em controle próprio. Autocontrole. Moderado. Temperado. Sóbrio. Uma mente sã.
Isto é o que o Espírito de Deus nos dá. Mas a parte central aqui é o amor, que é o carinho. Por isso, este proceder correto é baseado, este comportamento correto é baseado na definição principal do cristão, que foi o que Jesus Cristo nos disse, que em João 13:34, depois do lava-pés, nos disse em João 13:34, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Isto é carinho de uns para com os outros, um cuidado de uns para com os outros, assim como eu tenho cuidado para com vocês. Que também vocês ameis uns aos outros, que vocês tenham este cuidado e carinho de uns para com os outros. Queridos irmãos, vocês podem ler em 1 Coríntios 13, que fala que o amor é o maior dom espiritual. O amor, o carinho de uns para com os outros. Vocês podem ter as outras coisas todas, podem ter a maior sabedoria, podem ter tudo, mas se você não tem amor de Cristo, você não é nada. Se não tem este carinho e cuidado, não é nada. Mas sendo um cristão individual, nós temos uma obra a fazer. Em primeiro lugar, a primeira parte da obra que temos é trabalhar em nós próprios para nos mudarmos através do poder do Espírito Santo, para sermos santificados, para termos carinho para com outros, para nos arrependermos e para sermos pessoas melhores e pessoas diferentes. Mas além disso, temos uma grande comissão, que é o 6º C, de ser um verdadeiro cristão. Temos uma comissão. Isto é, temos a nossa missão. Como na Igreja Deus Unida temos. Pregar o Evangelho, e preparar o povo. Essa é a nossa comissão. Pregar o Evangelho e preparar o povo. Parte de preparar o povo é a obra de Deus em nós, através do Espírito Santo, da ajuda do poder do Espírito Santo, para mudarmos a nós, com esse poder, com esse amor, com essa mente sã, com este autodomínio, para sermos melhores pessoas. Mas além disso, além de preparar o povo, que é essa parte da obra de Deus em nós, segundo é pregar o Evangelho. E por isso é que Jesus Cristo disse em Mateus 28, vejam comigo se faz favor, Mateus 28, ao fim de Mateus 28, Jesus Cristo disse, aqui está a grande comissão, a nossa responsabilidade, o 6º C de ser um cristão. Diz assim, aproximando-se deles, falhou-lhes, dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E por isso estou a dar vocês, para vocês fazerem o seguinte, com a minha autoridade, isto é em nome de Jesus Cristo, com a minha autoridade, em nome de Jesus Cristo, é o que ele está a dizer aqui, com a minha autoridade, porque eu tenho toda a autoridade. E por isso, através da autoridade, em nome de Jesus Cristo, que é o que isso quer dizer, em nome de Jesus Cristo, quer dizer, pela autoridade dele, porque ele tem toda a autoridade, diz assim, fazei discípulos de todas as nações. Como é que podemos fazer discípulos de todas as nações? Pregando o Evangelho como um testemunho, e aqueles que são chamados, aqueles que se arrependem, fazemos discípulos deles. Seguidores de Cristo, que é o primeiro C deste grupo de Cs que eu estou a explicar hoje, do verdadeiro cristão. Fazei discípulos. Isto é, seguidores de Cristo. Aprendizes. Estão a aprender a ser como Cristo. A viver como Cristo. A mudarem-se, a serem santificados através do poder do Espírito Santo, como expliquei. E depois diz assim, através da autoridade de Cristo, batizando-os no nome
do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma melhor tradução aqui, do grego eies, seria para dentro de, isto é, no nome, para dentro do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como expliquei, a família toda nos céus e na terra é guardada pelo nome do Pai, que é Deus. Por isso o nome do Pai é Deus. O nome do Filho é o Filho de Deus. E o nome do Espírito Santo é o Espírito Santo de Deus. Somos guardados dentro deste nome, nesta família, no reino de Deus, na igreja de Deus. Somos batizados para dentro deste. Mas fazemos isso pela autoridade de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. E versículo 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado. Ensinando a essas pessoas que são batizadas, uma vez que estão na igreja, a aprender e a guardar tudo o que Jesus Cristo nos ensina. Para mudarmos, para sermos uma pessoa diferente. E por isso a nossa comissão é uma de pregar o Evangelho e, além disso, é preparar o povo para mudarmos. É obra de Deus em nós próprios. Por isso a grande comissão é externa, pregar o Evangelho ao mundo como testemunho a todo o mundo. Não é para converter o mundo inteiro, isso é o que Jesus Cristo fará quando Ele vier, mas é como testemunho a todo o mundo. E aqueles que se arrependem, aqueles que são chamados, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Aqueles que respondem à chamada, aqueles que são eleitos, eles então usam o poder do Espírito Santo para ajudar a eles a mudar do velho eu para o novo eu, para se revestirem com o novo homem. E por isso é que precisamos de ensinar a eles, a essas pessoas, a guardar todas as coisas que Jesus Cristo nos ordenou. Por isso, queridos irmãos, assim concluímos então o último C. Porque ser um verdadeiro cristão tem uma recompensa. E a recompensa é a razão porque que você nasceu. A razão porque que tu e eu nascemos. Qual é o propósito de Deus para você? Qual é o seu destino? E temos uma publicação que você pode pedir da Igreja Deus Unida, chamada Qual é o seu destino? Que explica esse ponto em maior detalhe. Qual é o seu destino? Mas essa é a razão por que você nasceu. Você nasceu para ser filho e filha de Deus, para reinar com Ele no reino de Deus, na terra. E esse é o último C, que é a corregência. É corregência com Ele, para sermos filhos de Deus. Vejam em 1 João, capítulo 3, versículo 1 a 3. 1 João, capítulo 3, versículo 1 a 3. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de facto somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu Ele mesmo, a Cristo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Quando formos ressuscitados, ou se estivermos a viver durante a vinda de Cristo, quando formos mudados, ainda não se manifestou o que seremos nessa altura. Sabemos que quando Ele se manifestar, isto é, quando Jesus Cristo vier, seremos semelhantes a Jesus Cristo. Seremos filhos e filhas de Deus, tal como Jesus Cristo é filho de Deus, no reino de Deus hoje em dia. E está sentado ao lado direito de Deus. Nós vamos ser a noiva de Jesus Cristo. Porque haveremos de vê-lo como Ele é.
E a isso mesmo se purifica todo o que nele tem, esta esperança, assim como ele é puro. Se nós temos esta esperança, queridos irmãos, isto nos dá uma força, uma energia, uma motivação para nos purificarmos, para trabalharmos com a ajuda do poder do Espírito Santo a sermos santificados. Isto é, a pôr o velho eu de fora e revestirmos-nos com o novo eu. Por isso é que diz em Hebreus, tudo será debaixo do Filho do Homem, tudo será posto debaixo dos pés do homem, em Hebreus capítulo 2, versículo 6 a 8. E em Apocalipse 2, versículo 26, diz assim, Apocalipse 2, versículo 26, diz assim, ao vencedor, se você vencer, precisa uma luta contra estas atrações e paixões da carne. E qual é a sua armadilha contra isto? Qual é a sua ferramenta para lutar contra isto? É o Espírito de Deus. É o poder de Deus. Que nos ajuda, que nos dá a força, que o Pai nos enviou, que Jesus Cristo nos enviou, que é a promessa do Pai, inicialmente no dia de Pentecostes, e agora temos isso para vencer. E por isso diz ao vencedor, que guardar até ao fim as minhas obras. Temos que guardar até ao fim as obras de Cristo, sermos seguidores de Cristo. Eu lhe darei autoridade sobre as nações. Jesus Cristo tem toda a autoridade. E diz, eu vou dar a vocês essa autoridade sobre as nações. Vamos ser co-regentes com Jesus Cristo sobre o mundo. O nosso destino, queridos irmãos, é de ser co-regentes do mundo com Cristo. E por isso vimos, queridos irmãos, uma combinação de vários conceitos ou de várias características de sermos um verdadeiro cristão. Vimos 7, não estou a dizer que são as únicas, mas vimos 7. A primeira é que precisamos ser seguidores de Cristo. Cristo. Cristãos, seguidores de Cristo. Segunda é que somos chamados. É uma chamada, somos chamados. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Por isso temos que responder a essa chamada. Somos chamados para onde? Para dentro do corpo de Cristo, que é a Igreja de Deus. Precisamos ter um comportamento ou um condigno proceder na nossa vida. Precisamos ter carinho. Precisamos de trabalhar na nossa grande comissão. E sabemos então que temos uma esperança de ser co-regentes. Temos uma co-regência à nossa espera para sermos ou governar o mundo com Cristo como filhos e filhas de Deus. Queridos irmãos, estes são simplesmente 7 pontos. Não são os 7 pontos, porque pode haver mais, e certamente há mais, mas 7 para vos ajudar a verem o que é o caminho de um verdadeiro cristão. Queridos irmãos, a meta, o golo de você e dele e de mim é de sermos filhos e filhas de Deus, para termos um relacionamento com o Pai e com Jesus Cristo, para governarmos com o Pai e com Jesus Cristo como filhos de Deus, na sua família. E hoje, a Igreja de Deus, digamos assim, é o embrião, digamos assim, que está o bebé dentro do ventre da mãe, que é a Igreja. Por isso nós somos bebés dentro do ventre da Igreja, que é a mãe. E a mãe vai dar de nascer a bebés, seres espirituais, que nascerão de novo à vinda de Cristo, à segunda vinda de Cristo. Por isso, precisamos estar a vencer agora, para sermos perfeitos com Ele, para sermos santificados, para vencermos esta fraqueza da carne e estas tentações do mundo
e estas tentações de Satanás, vencermos até ao fim. Esta razão, queridos irmãos, que você é chamado hoje. Essa é a razão porque você nasceu. Mas é decisão sua de nunca desistir. É decisão sua de persistir até ao fim. Jesus Cristo disse: nunca te deixarei, nunca te desamparei. Mas você vai desistir? Porque Jesus Cristo nunca desistirá de você.